Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Psim e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre extração líquido-líquido. Como referência para esse conteúdo, nós podemos citar os livros do Jean Coples no seu capítulo 12, seção 5, do McCabe, capítulo 20, e do Perry e Green, capítulo 15. Então nessa aula nós vamos ver um pouquinho sobre alguns elementos introdutórios a respeito da extração líquido-líquido, certo? Então a gente já definiu a extração como um método na qual um soluto, ele é removido de um sistema onde ele está presente, e utilizando um solvente, o qual esse soluto tem maior afinidade pelo solvente do que o diluente que ele está inicialmente dissolvido. Quando nós falamos em extração líquido-líquido, então ela acontece quando nós temos dois líquidos inicialmente misturados, ou dois componentes misturados em uma única fase líquida, e através da adição de uma segunda fase líquida, ou seja, um solvente também líquido, esse soluto presente na primeira fase líquida é transferida para o extrato que compõe o soluto mais esse solvente, certo? Para isso, algumas características são super importantes, como por exemplo, a afinidade entre o solvente e o soluto, que deve ser grande, mas também a afinidade entre o solvente e o diluente onde inicialmente esse soluto estava presente. Por quê? Essa afinidade, quanto menor ela for, mais puro as correntes de extrato e de rafinado ou refinado serão. Como alguns exemplos de aplicação, são vários na indústria de alimentos, na indústria química, entre outras, mas nós vamos falar aqui alguns só para, tirar a curiosidade de vocês. Na separação de ácidos graxos, por exemplo, de alto peso molecular, pode ser feito através de um uso de solvente apropriado em óleos vegetais. Ácido acético pode ser separado da água utilizando solventes orgânicos. Na indústria farmacêutica, são inúmeros também os casos de separação através do uso da extração líquido-líquido, como, por exemplo, a própria penicilina. E também temos alguns casos de aplicação na área de enriquecimento de minérios. Cabe salientar aqui que sempre que nós utilizamos a extração líquido-líquido, nós temos uma corrente final que também é uma mistura. E a ideia é que essa mistura seja mais fácil de ser separada do que a mistura original, ou que o componente principal, ou seja, o soluto, esteja mais concentrado nessa mistura. Bom, então o que envolve? Quando nós temos dois líquidos, A e B, que eu vou aqui, dois componentes, A e C, miscíveis entre si, ou seja, na fase líquido, e queremos separar A, nós podemos usar um terceiro líquido, que aqui a gente vai chamar de B, que seja miscível com C, ou seja, o soluto, e não seja miscível, ou seja, pouco miscível com o componente A, ou seja, o diluente. Aqui nós temos uma representação simplificada de um processo de extração por lote ou por batelada. Aqui nós temos a alimentação de solvente, a alimentação que eu quero separar, do líquido que eu quero separar. Nós temos um misturador. Para que esse misturador? Para fazer com que as fases entrem em contato, e posteriormente nós temos um decantador. E nesse decantador eu vou ter uma fase de extrato e uma fase
de resíduo ou refinado ou também rafinado, certo? Então, aqui no solvente eu tenho o componente B, aqui eu tenho o componente A e C, conforme a gente colocou aqui, né? E lá nas correntes de extrato eu vou querer ter o B e o C, e no resíduo A com um pouquinho de B e um pouquinho do componente C. Quanto menos, melhor. Nesse vídeo, demonstra-se um pouquinho do que acontece num processo de extração líquido-líquido. Tá? Então, nós temos aqui 3 pontos importantes. Primeiro, o contato íntimo das fases, a separação do extrato do líquido esgotado e a recuperação do solvente no extrato. Eu vou avançar um pouco o vídeo é um pouquinho demorado, são 6 minutos, porém vocês podem ver o vídeo completo aqui nesse link do YouTube. Então aqui eu tenho o líquido pesado sendo alimentado no topo, né? E o termo pesado está associado à sua massa específica. E aqui na base eu tenho o líquido mais leve sendo alimentado. Então, devido à diferença de densidade e de solubilidade entre esses dois líquidos, por quê? Porque o solvente não é solúvel no diluente, o líquido leve sobe, solubilizando o soluto, enquanto que o líquido pesado desce para o fundo da coluna. Então aqui nós temos o que acontece lá na extração, esse contato íntimo, o qual é muito importante. Tanto no topo quanto na base nós temos espaço para que ocorra a separação, então uma boa separação da fase. Aqui são controladores, então, de pressão, né? Para equilibrar a pressão entre o topo e a base. Por ser uma mistura, isso tem que ser muito controlado, né? Evitando que, por exemplo, o líquido pesado chegue na saída do líquido leve e o contrário também. Então, nessa parte de separação de topo ou de fundo. Então, o que acontece, gente? A extração líquido-líquido, ela pode ser uma operação muito atrativa quando outros processos não são recomendáveis. Por exemplo, a destilação de componentes, a separação de componentes com volatilidade relativa próxima, então componentes com ponto de ebulição próximos, que são difíceis de separar, ou até mesmo misturas azeotrópicas, como o caso da etanol-água, né? Então, o etanol e a água, nós precisamos de uma destilação extrativa para que ela ocorra com eficiência, né? Para que a gente quebre esse ponto azeotrópico, né?
E também quando nós temos componentes termosensíveis, né? Então, quando eu quero purificar um componente que ele é termosensível. O processo de destilação ele é um concorrente direto, né, do processo de extração, porém, em algumas situações, um ou outro vai ser predominantemente preferencial. Então, enquanto a destilação ela gera um produto final praticamente puro, né, que não requer um tratamento posterior, a extração não, ela gera um produto intermediário e esse produto intermediário, que é o extrato contendo o soluto, tem que ser separado por um processo posterior, como, por exemplo, a própria destilação. Entretanto, como a gente falou, a extração líquido-líquido ela pode ser um método de facilitar o processo de destilação posterior. Então aqui nós temos um quadro com algumas características da extração versus a destilação. Então, esse quadro ele apresenta algumas diferenças que são importantes vocês dar uma olhada com cautela nela para entender bem essas diferenças, tá? E ela está muito associado com, né, as vantagens de uma, quando eu vou aplicar uma, quando eu vou aplicar o outro método de separação. Ok, pessoal? Então essa era uma pequena introdução a respeito do conteúdo de extração e posteriormente nós vamos ver outras questões importantes da extração líquido-líquido. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.